Vamos terminar hoje o capítulo 11 de 2 Coríntios. Talvez a gente até pegue um pedacinho do 12, chegando na reta final. E Paulo, ainda usando de ironia para advertir, para abrir os olhos dos coríntios em relação àquilo que eles aceitam muito facilmente nos superapóstolos, como ele chamou, e que nele eles criticam duramente. Então ele vai começar o versículo 16 usando de muita ironia, né? Ele vai falar, olha, faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato. Então, se vocês têm recebido essas pessoas com tanta gentileza, generosidade, né? Aceitando deles coisas inaceitáveis, então pelo menos me recebam como insensato, né? Me coloque no mesmo patamar que eles, a fim de que eu me orgulhe um pouco, porque qual é uma das grandes, né, acusações de Paulo contra essas pessoas que estavam tentando, né, exercer um domínio sobre a igreja de Coríntios, é que eles se autoproclamavam, né, superapóstolos, autoproclamavam as suas qualidades, né? Então Paulo falou, esses insensatos que se orgulham tanto do que fazem, de quem são, me aceitem como tais e eu também vou mergulhar. Nisso está a ironia, porque Paulo, obviamente, não é o caminho de Paulo, o caminho da autoexaltação, o caminho do orgulho, muito pelo contrário, né? Então a ironia está nisso, me aceite como um insensato para que eu possa também me orgulhar como eles se orgulham. 17. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Ele fala, não é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas vou agir como esses que vocês acolhem agem, para que vocês vejam quem vocês estão acolhendo, né? 18. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, segundo, né? Exaltando aquilo que as pessoas, o que tem de bom, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, olha que ironia, né? Vocês são sábios pra caramba, vocês sabem distinguir quem são verdadeiros e falsos, quem são sensatos de insensatos. Então distinguam agora. Eu vou me portar como um insensato. Usem a sabedoria de vocês e vejam então como um insensato se comporta e se é esse tipo, né, de gente que vocês têm que acolher na igreja, né, querendo exercer domínio, querendo diminuir o apostolado de Paulo. A gente tem que entender que Paulo faz tudo o que faz, ele insiste, ele luta, ele persevera. Você vê como o livro de 2 Coríntios está o tempo todo advertindo, ele sai um pouco de advertência, volta, porque a defesa do apostolado dele, a gente pode dizer que era a defesa do evangelho, porque ele era o proclamador de autoridade desse evangelho. Então, se a pessoa de Paulo, se o apostolado de Paulo, se a mensagem de Paulo era diminuída, diminuído era o evangelho. E olha o perigo que a igreja corria, de então acolher um falso ensino, de então acolher um outro Cristo que não o Cristo pregado por Paulo, né? De acolher pessoas que, ao invés, como ele disse no trecho inicial do capítulo 11, que é belíssimo, ao invés de acolher ministros que estão preocupados em direcionar os afetos da igreja para Cristo, de tornar essa igreja santa e imaculada no sentido de que só tem olhos para Cristo, atraem os olhos da igreja para si mesmos, para as suas habilidades, para as suas distinções, vamos colocar assim, né? Então Paulo insiste e usa tudo que for necessário, porque defender o apostolado dele é defender o evangelho, né? E aí ele continua, ó, 18, né? Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Pessoas sábias suportando pessoas insensatas. Aqui está a ironia o tempo todo. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Vocês falam que eu sou duro, né? Que eu, por carta, sou duro, chamo a atenção de vocês, sou rigoroso e que pessoalmente eu não sou bem assim.
vocês, né, me criticam, mas não sou eu que estou escravizando vocês. Esses superapóstolos que estão manipulando vocês e fazendo de vocês escravos, não, servos não de Cristo, servos deles. E vocês acolhem, vocês recebem, vocês concordam. Sou eu então que escravizo vocês? Será que essa acusação procede? Não fui eu que trouxe a mensagem de libertação de vocês? E aí ele vai continuar. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Continua a ironia. Eu fui fraco, né? Eu não escravizei vocês, eu não coloquei vocês debaixo da minha dura cerviz, né? Do meu chicote, da minha vara. Então a gente vê esse trecho inicial da segunda parte do capítulo 11, Paulo sendo duríssimo e usando de ironia para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, olha ele dizendo o tempo todo, olha, eu estou tomando esse caminho aqui como é o caminho que eu tenho para abrir os olhos de vocês, né? Então, todo tempo tá falando, olha, eu não queria me orgulhar, ter que bater no peito e falar assim, olha quem eu sou, olha as minhas obras, olha quem vocês estão rejeitando, mas se isso for necessário eu vou fazer. Mas o tempo todo alertando que o objetivo era trazer luz, abrir os olhos da igreja, né? Eu também me atrevo. E aí agora ele vai dizer, então vamos lá. Essas pessoas estão se gloriando, essas pessoas se dizem superiores a mim, essas pessoas, a gente já viu nos outros capítulos, eu não vou ficar repetindo, conseguem, né, dar a vocês o que vocês querem ouvir, aparentemente, porque na verdade a forma deles se conduzirem escraviza vocês, porque eles querem seguidores deles e não de Cristo. O caminho da liberdade não é seguir homens, é seguir a Cristo. O caminho da pureza da igreja é ter Cristo como Senhor centro. E insisto com você que veja a parte anterior desse capítulo, que ficou muito claro ali o que é o ministério verdadeiro, qual é o propósito de um ministério verdadeiro. Ele vai falar, então eu vou me orgulhar, agora eu vou me orgulhar para que vocês então percebam o que vocês estão fazendo. Só com esse intuito que Paulo se orgulha. E aí ele vai dizer, ele vai começar o currículo dele, versículo 22. São eles hebreus? Ele está começando do menor para o maior, né? É da descendência que vocês estão se orgulhando? É da descendência que vocês estão assim admirados? São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Até aqui, ó, todo mundo nivelado, digamos assim, por baixo. Agora é que ele vai dizer, olha, naquilo que importa, naquilo que a gente se diferencia, naquilo que de fato mostra a autenticidade do meu ministério, olha o meu currículo. São eles servos de Cristo? Quais são as marcas que eles trazem do serviço deles a Cristo, da entrega deles a Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Olha ele cheio de temor por tomar esse caminho, mas discernindo que era o caminho necessário. Então, são eles servos de Cristo? Versículo 23. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. E aí começa o currículo de Paulo. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. E aqui Calvino vai explicar, né, que o permitido eram 40. Então, naquilo que Deus restringia para que a crueldade não fosse excedida, os judeus usaram de subterfúgios para acentuar a severidade do castigo, porque com 39 eles podiam açoitar de novo. Então era um castigo muito mais severo. Naquilo que Deus quis limitar a severidade, eles acharam um caminho para aumentar a severidade, né? Então, esse 40 era o limite, eles paravam no 39 para então poder açoitar novamente. E Paulo foi alvo dessa severidade, dessa crueldade, desse desprezo do próprio povo dele, a partir do momento que ele se torna um pregador
do Evangelho a partir do momento que ele tem o encontro dele com Cristo em Damasco e então se torna um cristão, proclamador do Evangelho de Cristo, e aí o próprio povo dele usa de extrema crueldade com ele, né? Versículo 25. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios de todos os lados, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Tudo isso em nome de Cristo. Olha o evangelho dele, olha as marcas do ministério dele, olha o que a pregação do evangelho trouxe para ele. Então agora olha só, a questão de se exaltar é você me exaltar naquilo que é mais importante, naquilo que sou servo de Cristo. Será que o currículo dessas pessoas é compatível com o meu? Será que eu mereço realmente o desprezo de vocês? Versículo 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha só o fardo que Paulo carregava, as marcas do ministério, pressão de todos os lados, além da física que ele sofreu e que ele descreve tão bem, a interna preocupação com a santidade das igrejas, esse objetivo maior que ele tinha de tornar a igreja totalmente bem ornada, bem preparada, bem bela para Cristo. Então, um homem que se dedicou integralmente. Não há... Se a gente vai dividir uma pessoa por partes, não há parte da vida de Paulo que tenha se eximido do alto custo do Evangelho. 29. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Olha o zelo de Paulo. 30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se você tem acompanhado o estudo desde o início, você voltar lá no início, acho que é no capítulo 1 ou 2, Paulo vai dizer que aquilo que eles acusam Paulo como fraco, né, que são essas, vamos colocar assim, nos olhos dos insensatos, toda essa humilhação que ele passa, toda essa fraqueza, como ele chama, como ele passa, é perseguição, é risco de morte, é açoite, é perigo. Se tudo isso nos olhos de um insensato é vergonha, ele já tinha dito no capítulo 1 que, olha, essas minhas fraquezas aqui, isso tudo a qual eu sou exposto e eu estou de pé, eu continuo, eu sigo, é testemunho para vocês. Então ele fala, naquilo que vocês me consideram fraco, naquilo que vocês acham que é humilhante, é nisso aqui que está a minha força. Porque apesar de passar por isso tudo, apesar de ter sido exposto a isso tudo, eu sigo na missão que Cristo me confiou, de proclamar o Evangelho, de proclamar as boas novas de libertação, de semear a boa semente, de confiar de que a boa semente vai produzir frutos e fazer o que eu puder fazer para que isso aconteça, né? Me dediquei totalmente a isso. Isso é minha fraqueza? Será que isso é minha fraqueza? Será que é isso que empobrece meu currículo? E ele vai continuar no 30, no 31. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Então ele pega Deus como testemunho, né? Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas, de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Está lá em Atos, né? Ficaram sabendo que iam atentar contra a vida de Paulo, então ele saiu em fuga. Então toda sorte de perigo ele enfrentou e perseverou. Perseverou porque nele estava o poder do Espírito Santo, porque nele estava essa força que vem do Espírito de seguir o propósito,
e a despeito de tudo que aparecer na sua frente de desafio, você permanecer. Então, tudo isso aqui é testemunho. Esse mesmo consolo, que é o grande tema do capítulo 1, que Paulo experimentou no meio de todas essas coisas, não vamos achar que isso tudo aqui é letra que a gente está lendo, é algo real, é algo que feriu Paulo, que trouxe consequências para a vida dele, que gerou dor, gerou tristeza, solidão. Então ele precisava de muito consolo para continuar de pé. E é isso que eu falei que a gente ia entrar no 12, e é isso que o 12 vai mostrar. Olha isso tudo que Paulo acabou de dizer que ele passou. Olha todas as agruras, todos os desafios, toda a severidade que ele passou. E aí olha o que ele vai dizer no capítulo 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Vamos lá, estou seguindo esse caminho que eu disse que ia seguir, apesar de não gostar desse caminho. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Quando Paulo foi chamado para servir a Cristo, ele então, Calvino vai fazer uma distinção entre visão e revelação. Ele fala que a revelação não, pode ser um sonho, um oráculo, você não necessariamente tem diante de si o que vai acontecer. Agora, a partir do momento que Deus dá uma visão, eu estou lendo aqui para não confundir, não há visão sem revelação, não há visão sem Deus falar o que Ele pretende fazer, né? O que Ele deseja com aquela visão. Então, visão e revelação, ele foi alvo dessas duas coisas para que pudesse seguir esse caminho tão duro. Paulo foi preparado antes para esse caminho tão duro, e é isso que ele vai dizer agora. Versículo 2. Ele tem tanta vergonha de usar desse subterfúgio que ele não vai falar nem assim, eu, Paulo. Ele vai falar no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele guardou esse segredo por 14 anos. A igreja de Coríntios, com a dureza de coração, fez Paulo ter que contar essa história para que eles fossem, então, advertidos e os olhos abertos, né? Foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele foi levado à presença de Deus. E foi uma experiência tão incrível a presença de Deus no sentido de onde Deus habita, né? Aquele lugar, o paraíso, Calvino vai dizer, quando Jesus fala pro ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, é neste lugar que Paulo foi levado. E é uma experiência tão incrível que ele não sabe dizer se foi no corpo, se foi fora do corpo, ele não tem a noção exata do que aconteceu com ele. Deus o sabe. Versículo 3. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Ele ouviu coisas grandes demais. Ele recebeu revelações e visões grandes demais. Por que ele teve essa experiência? Por que Paulo, apóstolo chamado fora do tempo, porque ele não viveu com Cristo, precisava desse tipo de experiência? Por que Deus fez dessa forma? Por conta do currículo dele anterior, por causa das coisas pelas quais ele ia passar. Você acha que então a pessoa que pagou um alto preço não precisaria de um consolo maior? O consolo é sempre abundante na medida da adversidade, da dor, da tristeza pela qual a gente vai passar. Então, o tamanho da importância da missão de Paulo era tão grande. Ele estava saindo, né? Ele foi a pessoa usada para espalhar o evangelho fora do judaísmo, né? É através dessa pregação de Paulo que o evangelho vai vai começar a ganhar o mundo. Era uma missão muito grande, era uma missão desafiadora e com alto custo, que exigiu então um alto consolo. E aí ele continua, ó. Coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Ele vai dizer, olha, o que eu sou, eu pago o preço por essas coisas aí, tenho pagado um alto preço, porque elas são o sentido da minha vida. Eu não posso não pregar o evangelho. Lembra de Paulo falando? No tempo e fora do tempo, se fazendo de tudo para todos. Essa é o tipo de dedicação que Paulo teve, né? Foi uma entrega total.
E ele vai dizer: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Ele é o único que podia bater no peito e falar: eu sou. Eu vou usar uma expressão muito nossa, né? Eu sou o cara, eu sou bom pra caramba. Porque olha o preço que eu paguei, olha as marcas que eu trago, olha o poder. Vocês falam da minha oratória, mas Deus fez muito mais, deu sinais muito superiores do que uma oratória, para que então a pregação do meu evangelho fosse eficaz. Ele vai falar: evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. A intenção de Paulo não é chamar atenção para si mesmo, sempre apontar para Cristo, sempre preparar essa noiva para Cristo. Essa é a preocupação e o zelo dele. E aí eu vou terminar esse vídeo com uma fala aqui de Calvino que eu acho interessante. Um homem que tinha a esperá-lo sofrimentos penosos, suficientes para quebrantar milhares de corações carentes de fortalecimento, carecia de uma forma especial que o impedisse de desmoronar-se e o ajudasse a perseverar destemidamente. Bom, Paulo se faz de insensato. Qual é o caminho da insensatez aqui? É o do orgulho, da autoproclamação. Só que ele é um homem, olha só, que poderia fazer isso. E a autoproclamação dele é uma autoproclamação de sofrimento, de um alto custo que ele pagou. Mas ele deixa claro que pagou esse alto custo, mas não sem o consolo de Deus, não sem que Deus antes tivesse preparado ele para isso e tivesse caminhado com ele por cada perigo de deserto, né? Por cada açoite, por cada prisão, naufrágio, por toda aquela lista, né? Ele era fortalecido pelo Senhor. Por isso que pôde fazer o que fez. Amém.